acordando, está despertando para esse aspecto, né, que a grande mídia, em vez de informar, ela desinforma. Se você quer estar mal informado, viu, Hélio? É só assistir as grandes redes de televisão, ler os grandes jornais de circulação. Então, o cidadão cada vez mais está encontrando na internet uma fonte mais segura de informações, embora saibamos que existe muita notícia falsa, as chamadas fake news, mas à medida que a população se educa, ela vai se conscientizando do seu papel, ela vai sabendo identificar melhor aquilo que é ou não corresponde à verdade. É uma questão de bom senso. Esse exercício do bom senso, nós não podemos tirar isso do povo. O povo tem que desenvolver esse feeling de saber analisar um fato, uma notícia e extrair aquilo que é verdadeiro. Não existem verdades absolutas, é bem verdade. Isso aí é uma coisa que temos que considerar, mas existe aquilo que foge muito da realidade, que existe. O que a gente vê hoje na imprensa é uma desconexão completa da realidade, enquanto algumas emissoras um pouco mais sérias noticiam as coisas como elas acontecem, como elas ocorrem, outras sequer fazem alusão, elas sequer... existe nenhum tipo de citação acerca daquele ocorrido, então fica uma coisa complicada, é uma coisa imparcial, vê-se claramente um establishment composto por esses órgãos de imprensa, como se um consórcio fosse para omitir fatos ou construir narrativas, muitas das vezes inverídicas, a respeito de algumas situações. Então, agora, a imprensa é livre, ela tem direito de informar, ou mesmo até de não informar. Agora, jamais podemos admitir a censura. O STF e agora o mesmo ator que estava provocando esses excessos, esses abusos de autoridade e poder no STF, agora está no TSE. E ele só mudou de cadeira e continua agindo da mesma forma autoritária, ditatorial, atingindo frontalmente o coração da democracia. E isso a população não pode admitir, nós não podemos permitir, de forma alguma. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete, bom dia, amigos do Crônicas de Alegrete, o nosso programa da família conservadora. Bom dia, amigo Hélio Alves, a cada dia um passo mais próximo da elite do futebol. Vamos esperar vocês de braços abertos, nós disputando o título da Série A, né, e vocês por uma vaga na Série B. Que fazem, que fazem. Mas tá bem, faz parte. Pior ainda são os vascaínos, né? Os vascaínos estão numa situação mais difícil ainda. Nós comentamos mais cedo que uma vitória hoje praticamente sela o nosso acesso, né? E o Grêmio está torcendo inclusive pelo Vasco hoje. Então, queria mandar um grande abraço para o seu Heitor Hereno. Seu Hereno esteve lá conversando conosco, ouvinte assíduo do programa, exemplo de trabalhador, começou como empregado e por seus braços, pela sua dedicação, o seu esforço, hoje emprega dezenas de pessoas aqui no nosso município. Então fica aqui o registro, nosso abraço a esse grande produtor rural. Castro, eu tinha algumas coisas para a gente falar antes, mas como a gente começou o programa um pouco mais cedo, em razão dessa questão horário eleitoral e todas essas questões da semana passada que tiveram, então eu acabei, confesso, me atrasando. Mas, conforme tu falaste aí, referente à censura, é algo que está sendo debatido amplamente, inclusive quem é de esquerda está se sentindo envergonhado, tem pessoas, comentaristas políticos que estão, inclusive, cogitando a possibilidade de sair do Partido dos Trabalhadores em função de toda essa situação que ocorreu. É algo deveras extraordinário, algo que vai ficar marcado negativamente na história do nosso Brasil. Uma censura, além de prévia e indevida. Se o pessoal conseguiu ver os vídeos
inclusive os funcionários do TSE tiveram dentro da Jovem Pan, coletando materiais de cima das mesas em programa ao vivo, ao absurdo que se chegou. O então recente aposentado ministro do STF, Marco Aurélio, foi censurado também. O vídeo dele foi tirado do ar porque ele falou as verdades. Mas agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Esse mesmo Marco Aurélio que falou que o inquérito das fake news, que vem originando toda essa questão aí, que ele chama como o inquérito do fim do mundo, deve estar comentando também, e tantos juristas como Ives Granda e tantos outros devem estar remoendo essa decisão teratológica do senhor Alexandre de Moraes. Então, atentem aos senhores. No período eleitoral, na segunda decisão dele, não se pode falar o fato, a verdade, porque ela pode ser interpretada de forma diversa. Vamos citar o exemplo. Eu sou corrupto, mas condenado, com dinheiro devolvido, tá? Um formador de quadrilha, devolvi, eu e toda a minha quadrilha, bilhões de reais aos cofres públicos. Só que no período eleitoral não pode dizer isso, segundo o senhor Alexandre de Moraes, porque vocês podem ter uma interpretação diferente. Mas tudo o que eu estou falando é verdade. Mas, em período eleitoral, pode cogitar de uma outra forma e vir a... Então, ou seja, não dá para falar, porque se falar a verdade também pode causar uma outra interpretação. Isso é algo conseguiu ser pior que aquela decisão do flagrante perpétuo dele quando está na internet. Então, estando na internet, toda hora tu está iminente a ser preso por flagrante. Então, ele conseguiu avançar ainda mais. Olha, não é à toa que a cabeça dele é tão grande, ele é um gênio. Sinceramente, ele é um gênio. Ele tem uma constituição própria dentro da cabeça dele. Aí depois veio a senhora Carmen Lúcia, lembra aquela que dançou com os artistas, aquela vez a musiquinha, em véspera da eleição? Lembra? Essa mesmo. Aí ela conseguiu também dizer o seguinte: fora do período eleitoral, tudo o que está acontecendo é inconstitucional. A censura prévia que está ocorrendo é inconstitucional, mas até o dia 30 ela é constitucional. Pasmem-se os senhores. Foi dito por uma ministra do STF. Com todas as letras, o que está acontecendo com os meios de comunicação, o que está acontecendo com a Jovem Pan, com rádios, com canais de YouTube, a desmonetização das pessoas que vivem disso, tudo isso que está acontecendo, a ministra Carmen Lúcia, a bruxa, segundo o nosso bandido de estimação, Roberto Jefferson, conseguiu afirmar categoricamente o que uma criança sabe, que tudo isso que está acontecendo é inconstitucional. Mas em caráter excepcionalíssimo. Excepcionalíssimo. Agora, no período eleitoral, isso vai passar a vigir até o dia 30 de outubro. Então, a gente vive uma situação tão deplorável sob o ponto de vista jurídico, a gente vive uma situação de tanta insegurança jurídica, que esses ministros perderam a decência. Sabe, isso seria caso até de decoro, de comissão de ética. As falas, eles estão completamente perdidos no que falam. Tem ministro, esse Alexandre de Moraes, mais conhecido como Cabeça de Ovo, ET de Varginha, esse cidadão aí confirmou tudo isso que está dizendo no áudio e ele está tentando tirar. Onde ele fala exatamente o que foi dito pelo Marco Aurélio, onde ele fala exatamente o que está sendo dito nos vídeos que estão sendo retirados do mar, ele mesmo diz e confirma os casos de corrupção no Brasil. E a Jovem Pan não quis botar esse vídeo ontem para não se complicar mais. Mas o vídeo ele é assertivo, né? Ele é categórico. Assim? Ele é peremptório, ele fala a mesma coisa que não se pode falar. Joaquim Barbosa falou, Alexandre de Moraes falou,
Lewandowski falou. O Alckmin falou. Barroso falou. O Alckmin falou. Fernando Henrique falou. José Serra falou. O Boulos falou uma vez. O Boulos falou. A Carmen Lúcia falou. Rosa Weber falou. Agora Fachin falou. Agora não pode mais. Gilmar Mendes falou. E agora é proibido. Só no período eleitoral é proibido. Gente, pasmem. Período eleitoral, que é quando a gente tem que conhecer de verdade quem são os candidatos, é proibido falar. Mas só de um lado. Do outro pode ser canibal, pode ser genocida, pode ser... até inventaram agora, estão falando mal até da filha, enfim. Do outro lado pode tudo. Vivemos um momento nebuloso, obscuro, perigoso. Para quem não sabe, nós vivemos a ditadura de esquerda hoje no Brasil. O que o presidiário José Dirceu falou, que eles iriam tomar o poder, é a mais absoluta verdade. Isso não se trata de ganhar a eleição, que ele falou. Entendeu? E dito pelo Barroso também, né? Dito pelo Barroso. Barroso também disse que iriam tomar o poder. E é isso que está acontecendo. Eles não aceitaram os resultados das urnas. Em 2018 saiu um vencedor e que não foi aceito, e através do STF a esquerda continua comandando o Brasil. Quem não viu, vai lá no Face do Alexandre Machado e olha o vídeo, e olha o abraço apertado de tapa nas costas que eles trocaram na posse do Alexandre de Moraes, inclusive do Randolfo Saltitante. Quase beijou o Alexandre de Moraes na boca. Está ali escancarado tudo o que está acontecendo. Naquele vídeo tu vê os abraços, as conversas, os risos, os cochichos, mostram tudo. Está na nossa cara. Está na cara do povo brasileiro que vem acontecendo. Por que será que os debates estão sendo sabatina só para um candidato? Porque nos debates essas verdades vêm à tona. E aí, quanto mais esconder, melhor. Tem santinho enrolado em papel de cocaína, sem CNPJ sendo circulado por aí? CPX. Não tem CNPJ? Não tem fonte nenhuma aquela propaganda eleitoral ali. E tá CPX só. E a figura do... Então, gente, é extremamente... A Rádio Alegrete tinha razão. Agora eu tenho que fazer a minha culpa aqui. Eu fui um que às vezes usei o microfone aqui, criticando a Rádio Alegrete por nos restringir tanto nossas falas, mas eu tenho que reconhecer. Embora eu entendia, salvo engano, que o jurídico da Rádio Alegrete estava equivocado, porque a gente via todo mundo falando normalmente, talvez o jurídico da Rádio Alegrete, exatamente por conhecer a nossa Suprema Corte, que é quem dá as regras no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, órgão esse que só existe no Brasil, eles tinham razão de que possivelmente nós seríamos, com toda a e mais absoluta certeza, censurados por aquilo que nós viéssemos, e não só censurados, como multados por falar a verdade. Alexandre, essa censura, é importante que se diga, ela foi pedida pela esquerda. Ela foi provocada através de ações judiciais, né, movidas, né, impetradas pela esquerda. Exato. O presidente nunca pediu para que fosse nenhum órgão de imprensa fosse censurado. E ele apanha há 4 anos, 24 horas por dia. Tem até um amigo meu que mandou uma meme aqui interessante, ele é igual massa de bolo, quanto mais apanha, mais cresce. Que é impressionante. O homem apanha quando levanta, até a hora que vai dormir, e quando ele está dormindo, ele está apanhando de madrugada. E nunca pediu para que nenhum órgão da imprensa televisiva, rádio, imprensa escrita, fosse censurado. Ele teve vários embates, sim, com muitos jornalistas, mas jamais pediu que nenhum deles fosse censurado. Bastou falar algumas verdades em relação ao outro lado, com o outro lado. Aliás, o sistema se uniu, né? Viu o povo brasileiro? Aquilo que a gente vinha falando aqui há algum tempo, você que achava que tudo era teoria da conspiração, tal. Olha aí o sistema.
Agora o sistema não tem mais vergonha, viu, doutor Machado? Agora ele se mostrou com unhas e dentes e está como o rei está nu. O rei está nu. Agora o sistema mostrou a sua face de forma límpida, cristalina. Mostrou quem realmente ele é. O sistema se uniu todo e isso ainda vai piorar muito daqui até o dia 30. Eu espero a semana que vem uma semana muito mais tensa e complicada do que essas que nos antecederam. O sistema vai agora se unir para o golpe final. É que nem você disse, não existe uma aceitação do resultado de 2018. Então, só que é o seguinte, nós somos, viu, doutor? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Confiamos em Deus. Confiamos que o Brasil, existe um projeto para o nosso país. E acreditamos que tudo vai dar certo. E observa bem, nós aqui nunca promovemos nesse programa a divisão, todos somos brasileiros. Nunca gostei muito dessa coisa de eu contra ele, de considerar o meu opositor como adversário. Nunca gostei dessa briga encarniçada. Mas observe que está partindo do outro lado. Eles querem um confronto sangrento. Eles querem realmente que o país, após o dia 30, entre até numa convulsão. Porque do jeito que a coisa vai indo, se o sistema for derrotado nas urnas, eu não sei o que ocorrerá a partir do dia 31 de outubro. Viu, doutor Machado? A gente vê muito bem, hoje dito a questão, é proibido falar, questionar a questão da violabilidade ou inviolabilidade das urnas. A gente sabe que é um sistema que não traz segurança nenhuma, tanto é que é utilizado só pelo Brasil, Butão e Bangladesh. Ninguém utiliza mais as urnas da forma como a gente tem utilizado. Mas aí é que está, enquanto nós questionamos a segurança das urnas, eles não ligam para isso, até porque eles tomam o poder de outra forma, que nós jamais nos prestaríamos a esse tipo de papel. Entendeu? A gente não... Esse joguete, esse jogo obscuro, essas questões aí não fazem parte do nosso dia a dia. A gente não se adapta tão facilmente a essa compra de favores, a essas negociações espúrias de toma lá, dá cá, e que leva sempre a prevalecer a vontade de quem faz o jogo. Só que agora, eu particularmente, estou com uma esperança de que com esse novo Congresso, com esse novo Senado, os poderes passam a ser harmônicos e independentes entre si. Eu tenho muita esperança que isso volte a ser, porque isso só está acontecendo pela covardia do Senado. Se o Senado não fosse tão covarde, e digo assim, alguns senadores, porque alguns poucos que lá estão relutando e lutando dia a dia para conseguir pelo menos levar esse meliante do Alexandre de Moraes até o Senado para ser questionado sobre o que vem acontecendo, e ele não vai. Ele só foi lá na época da sabatina e andou em todas as salas dando beijinho, abraço em todo mundo. Agora, depois, não volta lá, é convidado e não comparece. Só que só quem tem esse poder é o Senado. São os senadores. E o seu Pachequinho, que lá está, faz parte do sistema. Ou ele tem receio de os processos milionários que ele tem da Vale, de outras coisas lá, conhecendo o STF, possa vir a negar um pedido dele, ou porque realmente ele é muito covarde. Porque não tem outra explicação. Ele teve apoio do governo para essa eleição. Ele é advogado, ele sabe dos absurdos que estão ocorrendo frente ao STF. Só que ele não quer. Parece que ele está esperando uma nomeação, não é, doutor? Existe um burburinho aí de que ele seria nomeado por um candidato ao STF numa das duas vagas, caso
esse candidato venha a ser vitorioso. Talvez essa promessa já tenha acontecido quando esses processos começaram a tramitar. Só que aí o que acontece? Por que está tendo toda essa briga e esse desequilíbrio entre os poderes? Somente pelo fato da omissão do Senado e a omissão da Câmara também, quando referendaram a prisão arbitrária do Daniel Silveira, ocorrida em função de liberdade de expressão também, e principalmente para ele que tem imunidade parlamentar. Então, foi tantos absurdos que ocorreram, e aí eu lembro a memória dos nossos ouvintes. Teve uma época que o então senador corrupto Renan Calheiros foi determinado o afastamento dele da presidência do Senado pelo STF. Perguntou aos senhores, quem se lembra, ele cumpriu? Ou ele continuou no mandato? Não cumpriu. Não cumpriu. E ninguém falou nada em contrário. Ele não cumpriu a ordem do STF. Renan Calheiros. Embora ele fosse um sem fundamento, um sem vergonha, todo mundo sabe que usa e abusa do poder, que provavelmente vai ser o candidato da esquerda no Senado, seu Renan Calheiros não cumpriu uma ordem judicial do STF. O STF ficou o quê? Ficou quieto, porque sabe, um tem o rabo preso do outro. Daqui um pouco iam provocar ele ia falar alguma coisa, ia arrebentar com o STF, então deixa ele quieto, não cumpre. Agora vai o atual governo não cumprir uma ordem do STF? Se não manda o sargento e o cabo lá. Se isso acontecer. Então é isso que a gente pede encarecidamente para que o povo brasileiro se dê conta para onde nós estamos indo. Agora não se pode mais, todo mundo sabe, Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Argentina, Peru, Chile, tudo isso que está acontecendo em torno. Todo mundo sabe que esses países receberam muito mais dinheiro que o povo brasileiro em governos anteriores. Tem várias coisas, por exemplo, refinaria o Brasil construiu nos outros países, aqui para nós não tem. Inclusive a refinaria do Maranhão que falaram, tá uns vídeos lá mostrando que é tudo mentira. Mas não pode falar. O metrô de Caracas, 2,2 bilhões, dinheiro nosso. Esses caras deram um calote no Brasil, né? Seu Evo Morales, seu Maduro. Para onde foi dinheiro do Brasil? Foi até para algumas ditaduras na África. Cuba deu também um calote. Não, Cuba não deu calote, eles querem pagar em charuto. Não, foi a garantia do negócio charuto, né? Bota até charuto. Imagina bilhões em charuto. O Hélio Alves, não sei se gosta de charuto, mas olha, velho, dá para dar um charuto pelo menos para cada morador do Brasil, né? Cada brasileiro. Olha, doutor Machado, é o seguinte, Jesus já dizia, ele disse sabiamente uma vez, foi o maior sábio que esteve entre nós, né? Que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Alexandre Moraes, teus dias estão contados. Já existe um movimento muito forte no Senado, recém-eleito, o general Mourão assumir. Ele vai concorrer à presidência do Senado. E há quem diga que o Sérgio Moro é a CCJ. As comissões, as 3 comissões também, provavelmente vão ser mobiliadas por senadores com viés mais conservador. Todo mundo está vendo, isso não é uma vingança não, viu, minha gente? Todo mundo está vendo os absurdos, né? O que estão sendo cometidos, né? Os excessos de toda a ordem, as arbitrariedades estão sendo cometidas pelo senhor Alexandre de Moraes, não só ele, pelo senhor Barroso e outros. O próprio Fachin, que cometeu a maior delas, que foi permitir que o candidato da esquerda concorresse. E é bom que se diga aqui, não vamos ele dizer... saiu de cena, né? Escondidinho. Escondidinho. O que acontece? O candidato da esquerda não foi absolvido em processo nenhum. Isso ele mente descaradamente. Ele simplesmente foi um problema territorial. O processo era para ter sido julgado segundo o STF em Brasília, ele foi jogado em Curitiba. E há pouco tempo eu vi alguns cientistas políticos, homens do direito, falar o seguinte, que isso é um absurdo. Que isso era para ter sido visto no início do processo.
Não, alguns anos depois. Porque é uma nulidade relativa, não é uma nulidade absoluta. Claro, isso aí era para ter sido visto antes. A nulidade relativa, ela preclui com o andar do tempo. O que ela preclui? Ela perde seu efeito com o andar do tempo, do processo, para que não se prejudique a justiça. Porque ela tem que ser arguída exatamente lá no início, porque, na verdade, o local não impede de se alcançar a justiça, ainda mais num processo como esse. Entendeu? Se fosse uma questão de uma ação alimentícia, em que o menor está numa outra localidade, que prejudicou a sua defesa, não é o caso do que está se questionando. Não é. Isso, eu vou dar um exemplo literal. Se eu assalto um banco em São Paulo e sou preso, digamos, eu fujo para o Rio Grande do Sul, eu sou preso no Rio Grande do Sul, aí eu sou julgado aqui, condenado aqui. Aí fico preso. Aí anos depois alguém disse, não, mas ele roubou um banco lá em São Paulo. E tinha sido condenado lá. Aí eu sou posto em liberdade. Me dão plenos poderes, como cidadão, e o meu processo vai lá para a primeira instância, lá em São Paulo. É o que está acontecendo. Entendeu? Para citar um exemplo. É literal o exemplo, entendeu? Um exemplo bem claro para o senhor e a senhora entender. Numa situação como essa, por exemplo, eu roubei o banco, fiz reféns, matei um dos reféns, feri policial, fui julgado e condenado. E aí, depois de um tempo, essa pessoa na cadeia, o Estado considera mais benéfico para a população liberar esse preso porque ele foi julgado em outro local, do que manter ele preso frente a todos os crimes que ele cometeu. Ou seja, por que ela é uma nulidade relativa? Porque o importante, o que é absoluto e que não pode se esquecer jamais, é de se fazer justiça. Então, uma situação como essa não pode se sobrepor ao crime. O local onde a pessoa foi julgada jamais pode estar acima do crime. Primeiro lugar, a justiça, condenar o criminoso. Em segundo lugar, terceiro lugar, se foi em Alegrete, Uruguaiana. O importante é que se chegou ao objetivo, que é condenar quem assaltou, quem matou, quem fez, enfim, quem cometeu um crime. E agora, essa situação, embora a maciça jurisprudência do STF seja o contrário, como a própria Carmen Lúcia agora falou referente à censura, toda a jurisprudência ao contrário, resolveram abrir uma exceção somente para essas eleições e resolveram absolver, ou melhor, resolveram descondenar um condenado em função da localidade onde correu o processo. Não houve, importante que você saiba, todas as testemunhas foram ouvidas, não houve cerceamento de defesa, todo o caminhamento foi dado, todos os trâmites foram obedecidos, mais de 20 juízes condenaram e aumentaram as penas, e aí depois, quando o processo já está se encerrando, eis que vem o amigo do rei e diz, não, vamos pô-lo em liberdade somente agora, porque ele já completou a idade para ser beneficiado com a prescrição e poder estar em liberdade. É por causa dos 75 anos. Ô, gente, é o seguinte, e o pessoal da esquerda tem feito com unhas e dentes esse candidato e parece ignorar tudo isso. Bom, só para fechar essa questão, viu, doutor Machado? Essa semana que passou, eu entrei numa casa lotérica aqui em Alegrete e eu achei muito legal que tinham 5 cartazes afixados dentro dessa casa lotérica. E nessa propaganda apareciam os 2 candidatos, um de frente para o outro, pronunciando, como se estivesse pronunciando alguma palavra. E em cima estava dizendo o seguinte: vote, no segundo turno, vote no candidato com caráter igual ao seu. Bom, só isso. Não estava dizendo nome, número. E falar em número, viu, doutor? Estou com medo até de dizer que hoje é dia 22. Que até isso acho que não está podendo agora, né? Dizer que hoje é dia 22. Mas hoje são 22 de outubro. O que fazer? Não tem como você pular de 21 para 23. Inclusive, os patinhos na lagoa estão proibidos de andarem juntos, hein? É, porque é 22. Então, esse cartaz de lá, vote no candidato com caráter igual ao seu. Ponto. Então, quem defende um candidato com todo esse cartel, com esse currículo aí,
Gente, vamos até você que é de esquerda, eu teria vergonha no seu lugar. Bom, gente, então, assim, em suma, para a gente trocar de assunto. Neste período, mandar um abraço para o Adão Felisberto, ali, nosso sempre ouvinte do programa. Grande abraço, Adão. Um sucesso nesse evento que você está organizando aí. Nesse momento de eleição, se o Marcola fosse candidato, nós não poderíamos chamar ele de traficante. Deu para entender? Não podia, de Deus o livre. Se ele fosse candidato, nós não poderíamos dizer que o Marcola é traficante. Segundo o TSE e o STF, nesse momento, as qualidades do indivíduo não podem ser externadas para a população sob pena de elas terem uma interpretação diferente. Vai que confunde o Marcola como traficante para usuário ou para assassino, sei lá o quê. Aí, para não dar essa margem para a interpretação, ele deixa de ser traficante no período eleitoral. É exatamente isso que o senhor e a senhora estão nos ouvindo. Mas, Castro, essa semana, para mim, aconteceram algumas coisas bastante importantes. É importante que eu esclareça aqui ao senhor e à senhora que está nos ouvindo, principalmente o pessoal do assentamento Novo Alegrete, que eu fiquei sabendo também que ouvem bastante nosso programa, e vai aqui um abraço aos trabalhadores que lá estão. Como por diversas vezes a gente falou aqui no programa, vamos falar a história desde o início, que na então campanha da professora Vânia, na época para prefeito, ela visitou o assentamento Novo Alegrete e presenciou a dificuldade enorme que os moradores que lá estavam de ter água potável. E também água para lavar uma roupa, para tomar água, para tomar um banho, enfim. E nos dias de hoje isso é inadmissível. Inadmissível. Aí o que ocorreu? Ela então conversou na época com o deputado Sanderson para que nós destinássemos alguns poços artesianos para Alegrete. Inclusive não estavam nos planejamentos de emendas para o município, e o deputado deixou de vir a obra ali para o Largo do Oswaldo Aranha, para a avenida ali, em função de que entendeu que água seria mais importante nesse momento. Onde estava contemplado o Angico, os Pinheiros, e em primeiro lugar o assentamento Novo Alegrete. O recurso veio em fevereiro de 2022 e, em conversa com o secretário Ginder, ele disse que já existia projeto contemplando o assentamento Novo Alegrete e que um único poço poderia causar muita discórdia lá, porque não atenderia a todos, e que precisariam de 8 poços artesianos, e que havia um projeto que contemplaria a todos, inclusive com uma possibilidade de contrapartida do município. Agora, durante a eleição, o primeiro material que veio de campanha do deputado Sanderson não estava o poço ali ainda, porque lá em Brasília tinha como a demanda número 1 o poço. Depois nós corrigimos. E aí, obviamente, que as pessoas viram e nos cobraram os assentados. Aí eu liguei para o secretário Ginder e ainda mexi com ele e falei para ele: Pátio, eu estou passando por tratante. Ele disse: não, tu não está passando por tratante, porque realmente há esse encaminhamento para que a gente possa atender a todos, e um poço só não ia resolver o problema de todos lá. E aí trocamos conversas, tanto por WhatsApp como por telefone. O fato que existe é esse. O que ocorre? Eu fui até lá, porque gerou tanta discussão, eu fui até lá para esclarecer isso. E fui recebido por uns pseudo-líderes lá, que nunca tiveram um voto de nenhuma pessoa lá, devidamente fardados como militantes políticos, não como
coordenadores, vamos dizer, até porque essa pessoa se apresenta como coordenadora não tem documento nenhum. Ela só se reporta a um chefe dela, aqui de Alegrete, que é quem dita todas as regras lá. E como ela não me apresentou nada, eu também posso dizer que eu sou coordenadora, não precisa dizer nada, é só dizer que é coordenadora e pronto. Só que, inclusive, ela é assentada. Já foi assentada, já recebeu terra, não sei por que está invadindo outra terra novamente, se ela já foi beneficiada. A lei é muito clara, você não pode ser beneficiado 2 vezes. E lá, graças a Deus, fomos muito bem recebidos pelos trabalhadores. E aqui vai meu abraço e meu reconhecimento para eles. E o compromisso de que nós vamos ajudá-los. E não vamos tolerar mais perseguições no assentamento Novo Alegrete. As pessoas são livres para pensar, para manifestar sua opinião, para fazer o que quiserem. Tanto votar num, como votar em branco, como não votar, eles são livres. E se tudo der certo, eles devem receber ajuda, titulação de terra, para ter sua liberdade, para deixar de ser escravo desses 2 ou 3 que ficam lá querendo comandar o espetáculo e deixar eles na situação em que estão. Não pense, os senhores, que nós vamos fugir de lá. Podem nos ameaçar, podem falar, nós voltaremos lá. Voltaremos, e a verdade é uma só. Tanto é que essa pseudo-liderança aí foi até a prefeitura, e pelo que eu sei, o documento que o secretário passou para ela foi exatamente isso que eu disse lá e que estou dizendo aqui. Não tem porquê. As pessoas têm por hábito, como são os seus são muito mentirosos, acham que os outros também são. E aí medem todo mundo com a mesma régua. Então eu queria deixar bem claro isso, que a verdade é uma só, é essa que eu estou falando aqui. E que nós não vamos, eu, Alexandre Machado, e junto com todo o nosso pessoal do Crônicas de Alegrete, toda a nossa turma, a Silene, o pessoal que está hoje conosco lá, o Coronel Castro, o Pedro, a Rose, o Vitorino, a Ruth, todo mundo, de uma forma ou de outra, vai ajudar. Inclusive, depois desses comentários, desses vídeos que estão pela internet, alguns empresários já estão se manifestando para tentar de uma forma ou de outra ajudá-los. Por quê? Porque lá tem trabalhador sim. E quando falam que aqui no programa eu critico os canhotos. Os canhoteiros que vão para lá para explorar trabalho. Para não deixar que as pessoas tenham sua liberdade. Esses eu critico. Assentado que trabalha, que tira seu sustento de lá, esse vai ter sempre o meu apoio. Sempre. E pelo visto, a grande maioria são trabalhadores, conversaram comigo, se desculparam pelo papelão que foi feito lá por essas pessoas. Falta de educação, né? E querem sim o progresso. Querem sim, vão continuar, não vão ser tirados de lá abaixo de grito por esses chefetes que lá estão. Não vão ser, porque nós não permitiremos. Nós iremos até o INCRA, nós iremos aonde tiver que ir junto com a administração para solucionar esse problema. Tá? E não adianta ficar de leve trás tentando levar versão inverídica para lá para tentar que venha versão inverídica do lado da administração. A conversa que houve com o secretário foi exatamente esta. E os poços do Angico, do Jacaraí e dos Pinheiros já estão em andamento. E se Deus quiser, muito em breve, o mais rápido possível, os assentados deverão ser contemplados de uma forma ou de outra, porque é justiça. Água é um dever da gestão pública disponibilizar para todos nós. Ninguém vive sem água, tá? E é um absurdo que pessoas fiquem tratando mal quem queira ajudar e fazer o bem para aqueles trabalhadores dedicados, honestos, sérios, que estão lá no assentamento Novo Alegrete. Olha, aproveitar aqui, doutor Machado, que agora pode, né? Um abraço para o deputado Sanderson, Biratã Sanderson, reeleito pelo povo gaúcho. Dele agora eu posso falar, passou a eleição, né? Das casas legislativas, né? A eleição geral, que chama agora, né? Eleições gerais, né? Deputado Sanderson, um grande abraço pelo trabalho que o senhor vem fazendo, né? Pelo povo gaúcho, pela cidade do Alegrete. E estamos juntos, sempre. Então tá, fica também nosso abraço, deputado. Essa semana nós já vamos estar encaminhando essas demandas do assentamento ao senhor, para o senhor visitar os ministérios e ver o que está acontecendo aí. Um grande abraço
à família conservadora do Alegrete, um grande abraço aos amigos e ouvintes do programa, um bom sábado e um abençoado domingo, em especial aos meus novos amigos que eu fiz no assentamento Novo Alegrete. Um abraço e Deus nos proteja. Amigo Hélio Alves, pode assumir a técnica aí, tá? Um grande abraço, um grande sábado a todos.